Olha só, textos antigos, como a Bíblia, são cheios de mistérios, né? Tem lugares que a gente não acha em mapa nenhum, palavras que o significado se perdeu com o tempo. E se existisse uma chave para decifrar tudo isso? É que hoje a gente vai explorar uma ferramenta que foi feita exatamente para isso, a Bíblia de Estudo NVI. O nosso roteiro de hoje vai ser uma verdadeira jornada. A gente vai começar meio que como detetives, sabe? Decifrando os textos, depois lendo nas entrelinhas. Aí a gente parte para visualizar o mundo da Bíblia com mapas, linhas do tempo. E no final, vamos conectar todos esses pontos para ter uma visão muito, mas muito mais completa. Então, vamos lá, começando nossa investigação. Para decifrar textos tão antigos, a gente precisa das pistas certas. E a primeira pista, olha que curioso, muitas vezes é uma pergunta que o texto, sozinho, não consegue responder. Quer um exemplo? Tem uma pergunta clássica que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Para onde foi Caim? A Bíblia fala que ele foi para a terra de Nod, mas cadê um mapa para esse lugar? Parece um beco sem saída, não é mesmo? O versículo até dá uma direção, né? A leste do Éden. Mas o lugar exato continua sendo um mistério. E olha só, a própria nota de rodapé da Bíblia de Estudo NVI sobre isso é bem direta. Nod, localização desconhecida. Isso só mostra o problema. O texto sozinho tem seus limites. E é aí que a mágica acontece. Quando o texto principal chega nesse limite, a Bíblia de Estudo NVI entra em campo. Porque ela não é só o texto, entende? É como um kit de ferramentas completo, com notas, mapas, cronologias, tudo pensado para dar o contexto que a gente precisa para resolver esses quebra-cabeça. Ok, então vamos abrir essa caixa de ferramentas. A primeira e talvez a mais poderosa de todas são as notas de estudo. É com elas que a gente consegue ler nas entrelinhas e descobrir significados que acabam se perdendo na tradução. Vamos pegar um exemplo prático, a história da Torre de Babel. O nome Babel parece que surgiu do nada, né? Mas será que foi assim mesmo? As notas de estudo mostram que tem uma camada de significado aí que a gente perde na tradução. E aqui vem a revelação, que está lá na nota de estudo. Existe um jogo de palavras super inteligente no hebraico original. Babel tem um som muito parecido com a palavra hebraica Balal, que significa, adivinha só? Confundir. Ou seja, o nome do lugar é literalmente um trocadilho com o que aconteceu lá. Uma pequena nota de rodapé transforma um simples nome numa peça literária genial. Beleza? As notas revelam o significado escondido nas palavras. Mas e os lugares? Para isso, a gente vai para a próxima ferramenta, os mapas. São eles que transformam nomes numa página de livro em uma paisagem de verdade, dando uma dimensão e uma profundidade muito maior para a história. Dá uma olhada neste mapa, por exemplo. Ele é baseado no capítulo 10 de Gênesis e nos dá uma visão geral de como os povos antigos se espalharam. Ele basicamente pega uma genealogia que é super complexa e organiza tudo de um jeito visual, o que deixa tudo bem mais fácil de entender. Então, a grande sacada aqui é a combinação das notas com o mapa. As notas de Gênesis 10, versículo 22, por exemplo, identificam esses nomes. Aí, quando a gente olha para o mapa, Assur deixa de ser só um nome e vira a Assíria. Arã se transforma na região que hoje é a Síria. O texto e a imagem trabalham juntos para construir um mundo diante dos nossos olhos. Ok, então a gente já tem o onde, mas para entender a história completa, falta o quando. E é aí que entram as linhas do tempo. Elas colocam os eventos no seu devido lugar na história e mostram como uma coisa se conecta com a outra. Certo, vamos aprofundar um pouco nisso. Quando a gente coloca a linha do tempo ao lado do mapa do reino de Herodes o Grande, a gente tem uma fotografia exata do cenário político e histórico da época do nascimento de Jesus. A linha do tempo mostra que Roma chegou em 63 a.C. E o mapa mostra exatamente como o território estava dividido sob o governo de Herodes. E o ponto-chave aqui é que essas ferramentas não funcionam sozinhas. Uma complementa a outra. Quando a gente combina tempo e espaço, ou seja, história e geografia, a gente ganha um retrato super vivo, com várias dimensões de um momento específico da história. Agora sim, vamos conectar todos os pontos. A gente vai ver como a combinação de gráficos, mapas e notas pode desvendar um dos assuntos mais complexos da Bíblia, as profecias. O grande poder de um gráfico como este é a clareza. Ele pega aquelas visões proféticas super complexas do livro de Daniel e organiza tudo de forma visual, alinhando cada símbolo com uma cronologia de impérios mundiais. O que antes parecia uma confusão, de repente, vira uma sequência lógica. E para dar uma base real para a primeira parte da visão, a gente pode usar um mapa.
Este aqui mostra a extensão do Império Neobabilônico, que é o primeiro reino que o gráfico identifica. De repente, a cabeça de ouro da estátua não é só um símbolo abstrato. Ela passa a representar um império de verdade, com fronteiras, cidades, tudo. Percebe como a Bíblia de Estudo vai conectando as coisas? Ela pega a imagem simbólica do texto, a cabeça de ouro, e conecta com um império histórico real, o babilônico. E faz a mesma coisa com um animal aterrorizante, identificando-o como Roma, usando o próprio gráfico como um dia. O que era simbólico se torna histórico. E tem mais, uma boa Bíblia de estudo não esconde o debate. Pelo contrário, tabelas como esta, que falam sobre a data em que os evangelhos foram escritos, mostram como os especialistas chegam a conclusões diferentes, dependendo do ponto de partida. Isso é ótimo, porque não ensina só o que pensar, mas como a análise de textos antigos funciona. Certo. Então, depois de usar todas essas ferramentas, qual é o resultado final? Vamos ver agora como tudo isso se junta para criar uma compreensão muito mais rica. Então, o ponto principal é este. Cada ferramenta tem uma função bem específica. Os comentários decifram o texto. Os mapas constroem um mundo. As linhas do tempo dão o contexto histórico. E os gráficos e tabelas organizam as ideias mais complexas. Juntas, elas formam um kit de exploração completo. E o resultado final de tudo isso é uma espécie de empoderamento. Em vez de só ler as palavras na página, a gente passa a explorar um mundo. O texto ganha vida, sabe? Ele se torna um lugar que podemos visualizar, navegar e, claro, entender em um nível muito mais profundo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Quando se tem acesso ao pacote completo de contexto, a geografia, a história, os jogos de palavras, como isso muda a leitura de um texto antigo? Deixa de ser só uma história, né? E se torna algo muito maior.